Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa palestra vai tratar sobre um tema que é muito interessante de forma geral para o público, assim como também é um objeto de estudo muito importante para vários ramos do conhecimento. A gente está falando aqui a respeito do fenômeno evolutivo. Mais especificamente, a gente vai tratar de como se dá esse fenômeno em termos de sua manifestação fenomênica. A gente vai fazer uma relação entre o movimento espiralado que a gente observa nas coisas, seja na natureza, no mundo físico, até o mundo das ideias, passando por todos os intermediários, e relacionando isso com a evolução. Então a ideia aqui é a gente fazer uma concatenação entre esse movimento espiralado, que nada mais é do que uma circunferência com uma abertura constante. Então você tem um movimento cíclico combinado com um movimento progressivo. Então a gente vai se basear aqui em alguns princípios, algumas coisas que a gente observa e também nos movimentos fenomênicos da obra de Ubaldi. Então, antes de mais nada, a gente pode começar aqui com uma situação do cotidiano que é comum a vários de nós, onde a gente se vê sempre preso num ciclo. A gente sempre percebe que em nossa vida a gente tem um movimento pendular, um movimento de vai e volta, um movimento de dependência entre dois polos opostos da vida. Seja uma ferramenta para ir ao trabalho e o trabalho em si, ou própria atividade produtiva e uma outra atividade de lazer ou consumo. A gente sempre percebe que existe um ciclo que se fecha entre esses dois polos. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma situação muito corriqueira, onde a pessoa diz que detesta dirigir, mas ela precisa fazer isso para que ela consiga chegar ao trabalho. Então, uma situação normal a muitos de nós. E daí, quando essa pessoa está no trabalho, ela afirma outra coisa também. Ela fala que ela detesta, odeia o trabalho, mas ela precisa ficar nesse trabalho para ter o dinheiro e assim conseguir pagar o carro dela, que ela usa para vir para o trabalho. Então, se a gente perceber bem, a gente tem aí um ciclo fechado. A gente tem um meio de locomoção que, para existir e ser sustentado, depende de uma atividade remunerada, do trabalho da pessoa, mas ao mesmo tempo esse trabalho só pode ser executado se a pessoa consegue ter meios de se deslocar da casa até o trabalho. Só que a pessoa afirma que ela não gosta nem de um nem de outro. Ela não gosta de dirigir, talvez nem de possuir o carro, devido a vários impostos, custos, dores de cabeça, e ao mesmo tempo ela não gosta do que ela faz no trabalho. Então ela envolvendo todas as atividades. Então daí você percebe que existe uma dependência entre essas duas coisas, mas nada está sendo construtivo para a pessoa. E em muitas situações da vida a gente se vê numa questão, numa situação na qual a gente também não gosta do ciclo onde a gente está preso. A gente percebe essas coisas quando a gente para pensar e enxerga um pouco mais de longe, com uma visão mais ampla. Só que a gente não consegue sair desses ciclos. Então, tudo que a gente for pensar, a gente se prende a ciclos. E não só essa questão do deslocamento, o trabalho, mesmo o trabalho, os empregos com consumo, a gente precisa ter um emprego para ganhar dinheiro e a gente usa esse dinheiro para consumir. E a gente é dependente do consumo, a gente tem um certo vício no consumo e para conseguir sustentar isso a gente tem que ficar preso a empregos que geralmente não nos são adequados, empregos que a gente não gosta.
E a gente se percebe que a gente sempre está andando em círculos na vida. A gente percebe também fenômenos históricos, fenômenos cíclicos, revoluções, eras geológicas, as estações do ano, os ciclos biogeoquímicos, os ciclos das legislações, ciclos progressistas com ciclos conservadores, épocas históricas também onde você vê rápidos avanços e outras épocas onde você vê uma estabilização. Então a gente percebe que a gente sempre vive esses ciclos de maneira alternada e eles se dão entre dois polos, dois extremos, seja ele consumo, trabalho, estudo, lazer, progresso, conservação e por aí vai. A questão que eu coloco aqui é: qual seria o sentido desses ciclos? Será que eles devem se propagar eternamente? Ou existe uma outra dimensão dentro desses ciclos que a gente não consegue captar? Então a gente pode perceber que esse tipo de fenômeno ele ocorre em praticamente todos os níveis que a gente conhece, desde a matéria bruta até o nível mais alto da consciência, nível das ideias, do psiquismo. Então, olha só, na geologia a gente percebe esses ciclos de formação do solo, da crosta do nosso planeta, movimento de placas tectônicas. São ciclos que ocorrem por vez ou outra e demoram milhões de anos. O ciclo, a formação de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural e carvão mineral, também é um grande ciclo que demora milhões de anos para se completar. A gente vê também ciclos biológicos entre espécies, relações entre espécies, formação de habitats, formação de biomas inteiros e depois destruição desses biomas. As próprias estações do ano, um ciclo mais curto, são ciclos que são típicos da vida. Eles são ciclos mais breves, de ritmo mais intenso que esses ciclos da matéria inanimada. Ciclos que demoram milhares, dezenas de milhares de anos, mas são menores do que os ciclos geológicos. E estão a eles relacionados também. E a gente tem também fenômenos em escala cultural, fenômenos muito mais rápidos, com uma dinâmica mais complexa e um ritmo muito mais acelerado comparado aos ciclos da geosfera e da biosfera. São ciclos de mudanças de mentalidades, mudanças de hábitos de fazer coisa, culturais, sociais, religiões, métodos, tudo relativo a sociedades, mais em particular a sociedade humana. Então são ciclos também. Existem modas que predominam por um tempo e depois caem em desuso e depois elas retornam, só que de uma forma diferente. Então a gente sempre percebe essa mudança, essa periodicidade de determinados tipos de variáveis na nossa sociedade, seja como em termos de vestimenta, em termos de costumes, em termos de modo de proceder, em termos de tipos de ocupação, tipos de diversão e por aí vai. Mas a gente sempre vê coisas regressando que antes haviam sido esquecidas e outras coisas que ora estavam na moda passam a entrar no rol do esquecimento. Então a gente percebe que esses ciclos, eles se dão em todas as escalas e em todas as dimensões possíveis. Então existe algo aí de muito profundo que diz respeito ao fenômeno evolutivo, que se dá em vários ritmos, a depender do nível de complexidade que a gente tem. Por exemplo, a matéria evolui, se a gente pode dizer assim, de uma forma infinitamente mais lenta do que um ser vivo. E um ser humano, o ápice da biosfera nesse planeta, ele evolui
de uma maneira muito mais acelerada que as outras espécies. Então, à medida que a gente entra com o fator vida, a gente percebe uma dinamicidade no fenômeno evolutivo. E daí a gente começa a perceber que, além desse aspecto cíclico, a gente também tem um aspecto progressivo, que é o que caracteriza a evolução. E o que seria a evolução exatamente? Bom, por uma leitura mais ubaldiana, a gente pode dizer que evoluir seria reconstruir. Se a gente está reconstruindo, algo foi destruído, algo desmoronou, e a gente está juntando pedaços e reconstituindo isso aí. A gente pode chamar esse reconstruir algo de reconstruir uma realidade maior, mais plena, mais vasta. Então tem uma frase muito interessante que fala o seguinte em relação a esse tipo de interação. Abre aspas. A interação colaboracionista entre os elementos singulares de um sistema orgânico forma uma imensa rede de ações e reações colaboracionista que potencializam o conjunto. Isso é justamente um princípio sistêmico, que diz respeito à vida, que é um fenômeno onde a evolução se manifesta de fato. E nesse tipo de fenômeno, a gente percebe que a gente não tem uma soma quantitativa, uma simples soma matemática, onde a simples agregado dos elementos, a soma dos elementos vai me dar a soma da quantidade deles próprios. A gente percebe que o todo é maior do que a soma das partes, o que significa que a gente não está mais falando apenas em termos quantitativos. A gente não está somando blocos, a gente não está no mesmo plano. A gente está adicionando qualidades que advêm não da adição de elementos diferenciados, mas da relação, da interconexão entre esses elementos. Então, é a interconexão entre duas formas de vida diferentes, entre duas pessoas, entre duas culturas, entre duas ideias, entre duas teorias, entre duas correntes filosóficas, etc. É essa interação que vai construir algo novo que é completamente diferente dessas duas coisas que se confrontaram e interagiram entre si. Então a gente percebe também isso na história da humanidade. Isso é muito, mas muito mais evidente quando a gente coloca o ser humano em evidência e passa a analisar todas as conquistas, derrotas e o progredir evolutivo da nossa espécie ao longo da esteira da história. Então, a gente pode falar que a evolução é uma característica de sistemas. E sistemas são compostos não só por elementos altamente diferenciados, no caso de sistemas complexos, mas esses elementos diferenciados, eles possuem interconexões muito profundas entre si, dinâmicas que se refazem a todo momento e possuem uma meta em comum, ou metas em comum. Existe uma finalidade para que essas relações se deem. O que mantém coesão nas coisas, seja numa célula ou no organismo inteiro, ou mesmo numa comunidade de animais, de plantas, ou mesmo numa sociedade humana, é essa coesão, essa visão que os elementos têm do objetivo dele, da finalidade deles existirem. E as interações entre as pessoas, a interação entre os elementos num organismo, vai se dar em função de como o todo, como cada parte observa o objetivo do grupo do qual faz parte. Então a gente pode perceber que esse fenômeno evolutivo está dentro dos princípios sistêmicos e essa evolução nos aparenta ser uma reconstrução de algo, como se a gente estivesse buscando uma perfeição que foi perdida. E daí a gente pode entrar com os movimentos fenomênicos
que Pietro Baldi apresenta no livro A Grande Síntese. Basicamente, a ideia ela é muito simples, mas se a gente for desenvolvê-la até os detalhes de nossa vida, de nossos estudos, a gente vai entrar em várias complexidades. A ideia aqui é apenas mostrar esses motos fenomênicos no seu aspecto geral. Então, o que ele fala, o que a sua voz, melhor dizendo, afirma nesse capítulo que trata desses movimentos? Bom, primeira coisa, a gente está falando de um movimento universal. Então, a gente não pode ver esse tipo de movimentos apenas no seu aspecto de forma. A gente vê na natureza várias coisas se manifestarem com um determinado formato. A gente percebe um certo padrão. Mas isso não vale apenas para as coisas que se manifestam no espaço, mas também como as coisas progridem no tempo e como as ideias evoluem no nível da consciência. Então a gente está falando de um aspecto espacial, temporal e consciencial, que se manifesta através da matéria, da energia e do espírito. Então, o que a gente tem aqui, o que a gente pode pegar desses movimentos fenomênicos são essas três características. Existem três grandes características que vão pautar a forma, digamos assim, o devenir, o progredir, o comportamento desses movimentos. E fenomênicos, porque todos os fenômenos, tudo que se manifesta nesse nosso universo, a gente pode ver como um fenômeno. Então não é só coisas que ocorrem no mundo natural, são coisas também que ocorrem no mundo social, são coisas que ocorrem no mundo psíquico, no campo das ideias. Então, sob esse prisma mais profundo, um prisma substancial, é que a gente deve ver esses tipos de movimento em nosso universo. E daí o Baldi faz todo um desenvolvimento e traça um diagrama desse tipo, mostrando qual seria o formato desses movimentos se a gente projetasse isso numa folha de papel 2D. Ele tem um formato de uma espiral, se a gente traçar as linhas gerais de qualquer fenômeno evolutivo. Então, o que a espiral diz para a gente? Ela tem três tipos de natureza. No caso, ela teria duas, mas a combinação dessas três aqui, no aspecto geral, daria apenas as duas. Então, ela é cíclica, ou seja, a gente sempre tem um retorno daquele fenômeno sobre si mesmo. Então, ela tem uma característica de repetição, a gente observa isso muito em nossas vidas. Ela também é oscilante. Então, quer dizer, às vezes a gente está, à medida que a gente perfaz um ciclo, a gente sente um avanço, um progresso em relação ao ciclo anterior, mas depois a gente regride um pouco à medida que a gente faz esse próprio ciclo. Então a gente sente uma progressividade e um recuo nesse interim à medida que a gente faz esse caminhar evolutivo. Então, por exemplo, você pode pensar em termos de algo que você fez. Você cozinhou alguma coisa ontem, daí passou uma semana você cozinhou essa coisa de novo. A maneira com que você cozinhou novamente, você está colocando algumas coisas diferentes, que estão melhorando a receita, mas ao mesmo tempo você está perdendo algumas outras coisas, porque você esqueceu o que você fez de bom na semana passada. Então você também está piorando à medida que você perfaz esse ciclo. Só que isso não é toda a história. Se a gente for fazer várias repetições, à medida que a gente trabalha no mesmo lugar, à medida que a gente sempre vai no mesmo lugar conversar na mesma roda de amigos, ou a gente faz um estudo de um determinado tema, ou a gente faz uma faculdade, ou está num projeto específico, a gente percebe que existem várias rotinas.
Mas à medida que a gente vai repetindo as coisas e tendo essa oscilação, se a gente pegar grandes espaços de tempo, a depender de cada fenômeno, né, que tem escalas muito diferentes, a gente vai perceber que houve um crescimento da nossa parte. A gente nota que a gente conseguiu ganhar mais experiência a respeito de alguma coisa, a gente ganhou uma vivência de algo, tem um aprendizado que fica dentro de nós. E daí, numa próxima oportunidade, a gente já vai ter isso praticamente como um instinto quase, como uma experiência consolidada no nosso ser. Então, a gente nota também que existe uma progressividade nas coisas. A gente pode olhar, por exemplo, a história da humanidade, desde a pré-história até hoje. A gente teve várias idas e vindas, várias coisas se repetiram, vários tipos de revolta, vários tipos de impulsos no campo das ideias, das tecnologias, das formas de organização e, ao mesmo tempo, retrocessos também. Mas se a gente for colocar a soma de todos esses progressos e todos esses retrocessos, com os períodos de conservação intercalando eles, a gente vai perceber que as coisas melhoraram. A gente se tornou mais consciente, a gente aumentou a nossa sensibilidade. Então a gente cresceu em termos qualitativos, mais ainda do que quantitativos, mas qualitativamente a gente sempre evoluiu, mesmo que num período curto a gente perceba alguma perda aparente. A experiência, as qualidades que a gente adquire eternamente, aquelas coisas intrínsecas a nós, essas são conquistas eternas, elas nunca são perdidas. E isso acaba se revelando de uma forma clara à medida que a gente analisa grandes espaços, grandes períodos históricos, seja de nossa vida individual ou de nossa vida coletiva. Então, essa progressão é uma coisa que a gente pode caracterizar como uma qualidade do espírito. Enquanto que essa característica cíclica e oscilante a gente pode caracterizar como inerentes ao nosso mundo de matéria e energia. Está relacionado ao nosso palco de espaço-tempo e nosso universo. Então a gente tem aqui matéria, energia e espírito, aspectos cíclicos, oscilantes e progressivos desses movimentos fenomênicos. Tudo em nosso universo obedece um certo ritmo que segue esse esquema geral. Claro, cada escala, cada tipo de nível de complexidade do fenômeno vai se expressar, vai ter uma expressão característica. Mas em sua substância a gente sempre vai perceber essas três características presentes nos fenômenos. Puxando um pouco mais a fundo tudo isso, entrando com um aspecto transcendente, a gente pode associar cada uma dessas qualidades a questões que a gente percebe em nosso mundo. Então, por exemplo, a questão dessa repetição, os ciclos, a gente pode ver como repetições de pensamentos, ações e criações que a gente faz. E a gente repete para aprender algo, para assimilar. Quando você não sabe, por exemplo, não compreende um determinado conteúdo, ou não entende alguma ideia, ou alguma pessoa, um povo, você tem várias experiências repetidas com esse povo. Você lê várias vezes sobre esse assunto. Você faz vários exercícios dessa disciplina, repetições constantes, para que você consiga assimilar, compreender o conteúdo e ele comece a ficar mais claro para você. Isso se dá tanto no campo teórico quanto no campo prático da experiência de vida. Só que isso não é tudo. A gente tem também essa característica oscilante,
que eu associo com a dualidade presente em nosso universo. Essa oscilação que ora nos puxa para baixo e ora nos alça para cima, em sentido absoluto, a gente está se melhorando ou às vezes tendo uma pequena queda, a gente pode ver como uma característica que dá ritmo ao fenômeno evolutivo. E algo nos indica que parece que existem forças negativas e forças positivas em conflito eterno, atuando em cada fenômeno do universo, inclusive dentro de cada ser. Aí a gente percebe essa característica de dualidade. A gente às vezes é impulsionado a fazer uma coisa, mas deseja ficar preso a outra, mesmo que a coisa seja boa. A gente vive esse conflito. E a gente percebe isso também em vários momentos de nossa vida, a gente percebe isso em vários personagens de filmes, de peças de teatro, da literatura e por aí vai. A gente percebe sempre esse embate entre um mundo que quer nos puxar para cima, para uma vida mais plena, mais consciente, e outro mundo que quer nos manter aqui embaixo, uma vida mais limitada, apesar de segura, limitada e limitante. Então a gente tem essa oscilação, e essa oscilação é o que dá ritmo ao fenômeno evolutivo. Só que, e boa notícia, apesar dessa constante repetições e essas subidas e descidas, a gente percebe também, se a gente tiver um olhar mais profundo, de que a progressão ela vai acabar predominando no longo prazo, ou também no seu aspecto mais substancial. Então a gente percebe uma predominância das forças positivas sobre as forças negativas em nosso universo. E isso vale para tudo. A gente percebe, por exemplo, que a lei do decaimento radioativo, decaimento do próton, diz que um dia a matéria vai acabar. Por mais tempo que isso demore, ela vai deixar de existir. Tem uma outra lei mais sofisticada, que é a lei da entropia, ou segunda lei da termodinâmica, que afirma que a energia está se degradando, no geral, e ela tende a nos levar a um nivelamento térmico do universo. Ou seja, a gente teria uma morte térmica, a cessação do fenômeno de propagação das energias e, consequentemente, da vida tal qual a gente conhece, extinguindo também todo o resto que a gente conhece como vivo, interessante, inteligência e por aí vai. Então, essas leis que a física já descobriu, elas apontam numa direção, elas são unidirecionais. A gente ainda não viu a contrapartida delas. Se você está perdendo em algo, provavelmente você deve estar ganhando em outro. E é daí que a gente entra com o aspecto imaterial, com a consciência, com o espírito, com o transcendente, que o Baude tanto fala em sua obra. Esse é o aspecto progressivo do movimento evolutivo, onde a gente pode resumir essa progressão como uma predominância de forças do âmbito do absoluto sobre o nosso universo relativo. Por absoluto, vocês podem entender tudo que está para além do espaço e do tempo e da relatividade, ou seja, o reino do infinito, do eterno e do absoluto. Algo que está além de nossa capacidade de compreensão, mas, no entanto, está presente em tudo o que ocorre nesse palco. Então, essa progressão nos aponta para um destino, para um telefinalismo, para um objetivo supremo. E isso é o que garante unidade nos fenômenos de nosso universo. É isso o que unifica todos os tipos de fenômenos, por mais diferentes que eles sejam entre si, de um ponto de vista superficial. Então, essas três características combinadas e se vistas a longo prazo podem ser percebidas como a trajetória ascensional
do nosso universo, onde a gente tem a matéria puxando para o cíclico e o espírito para o progressivo direto. Como a gente vive no universo trifásico, onde coexistem essas três fases, matéria, energia e espírito, a gente percebe que o movimento evolutivo ele não vai se dar de uma maneira puramente vetorada, linear, com progressividade pura, nem puramente cíclica, com fechamento, um estreitamento infindável. Ele vai adquirir um pouco de cada um. E é isso que garante que a gente vai chegar em algum lugar. Bom, a gente tem aqui uma tabela que mostra como tudo isso se aplica em nossa realidade. Então, eu vou citar aqui alguns casos comuns à vida de qualquer um aqui e tentar relacionar essas três características com elas. Então, por exemplo, pegue só do ponto de vista científico. Para quem é mais acadêmico, você pode ver através dessa ótica, tudo isso aqui. A gente percebe que o espaço-tempo é curvo, ele é fechado em si mesmo. Isso a gente pode ver como um aspecto cíclico dos movimentos fenomênicos. Outra coisa interessante é que a matéria ela é constituída de uma substância imaterial que possui uma trajetória fechada, e essa trajetória, por ser fechada, garante essa pontualidade na matéria, e assim ela se manifesta no espaço. Isso dito de maneira bem simples, substancial. Do ponto de vista oscilante, a gente percebe que existem sempre forças antagônicas atuando em nosso mundo. Isso é o dualismo. E essa questão a gente pode ver como uma propriedade, de certa forma, da energia. A energia é que intermedia esse conflito, digamos assim, entre as características ascensionais e as características cíclicas. E a energia tem uma trajetória, ela se irradia no espaço, ela está livre espacialmente, ela é ilimitada no espaço, mas ela está presa à dimensão tempo, em termos de propagação. E do ponto de vista ascensional, a gente pode ver sempre o predomínio das forças construtivas. A gente pode falar que o bem sempre ganha no fim das contas. E essa é uma propriedade do espírito. Tem uma trajetória também. O espírito seria a individuação dessa substância que constitui a matéria, que constitui a energia e também constitui o espírito, só que a trajetória que essa substância adquire, ela não é uma trajetória cíclica nem vibracional. Ela é uma trajetória não vibracional. E quando eu falo em trajetória aqui, eu peço para ninguém pensar em termos espaciais, porque essa é uma trajetória hiperespacial, que não tem a ver com uma trajetória de uma partícula. Um tipo de trajetória que a gente, com a nossa razão, não consegue compreender. Mas a gente pode usar a metáfora da trajetória. Então isso é os movimentos fenomênicos visto de uma perspectiva mais acadêmica. Se a gente for puxar para a pedagogia, a gente também consegue fazer relações bem interessantes. Por exemplo, o aprendizado por repetição seria um aspecto cíclico. O seu objetivo é sedimentar alguma coisa no subconsciente, de tal maneira que a pessoa adquira uma habilidade da qual ela não precise mais futuramente fazer um grande esforço para conseguir executá-la. Por exemplo, aprender a tocar um instrumento musical, aprender um idioma e por aí vai. No começo é sofrido, às vezes durante meses e anos, mas a partir de um ponto, dependendo também do grau de dedicação da pessoa, do grau de envolvimento, certas coisas começam a ser feitas naturalmente. Você não precisa mais pensar para
tocar determinadas músicas no teclado. Você não precisa mais pensar, sofrer tanto para redigir um texto. Você não precisa sofrer tanto para resolver um problema de ciências, por exemplo. Você faz isso naturalmente. E daí você abre espaço com isso para a sua consciência agir em planos superiores. Tratar de coisas mais elevadas. E daí também a gente tem muito desse aprendizado pelo contraditório. Também uma técnica pedagógica. Qual o objetivo de você sempre contrapor alguém que pensa diferente de você, que vê as coisas de maneira diferente? É você desenvolver a sua habilidade de expressão, é você ampliar a sua consciência a respeito de um assunto, é você ter mais visões a respeito de um mesmo objeto. Então, esse aprendizado pelo contraditório é o que garante a unicidade nessa dualidade. Então, a gente pode associar isso tudo diretamente com um aspecto oscilante das coisas. E o objetivo mais alto, a característica mais nobre num aspecto pedagógico, seria um aprendizado via contemplação, que seria uma abertura da sua mente, do seu espírito, do seu ser, para coisas que você ainda é incapaz de compreender em sua plenitude. E a gente pode fazer isso através da contemplação, por exemplo. Então é uma abertura do nosso consciente para um tipo de consciência superior. É uma lógica que transcende a nossa lógica, uma metalógica. Algo que vai além do que a gente tem, sem negar. Então esse seria um aspecto pedagógico ainda mais avançado que os lugares, as nossas instituições não tratam, não usam como método, nem trabalham com ele, que é o aprendizado pela contemplação, que existe um alto grau de consciência do ser. Então, a gente percebe aqui que os movimentos fenomênicos, que são uma grande espiral, eles estão presentes também na pedagogia. Se a gente for ver de um ponto de vista sistêmico, é a mesma coisa. O aspecto cíclico, se a gente está atuando no desenvolvimento de um sistema ou no estudo de um fenômeno, do ponto de vista cíclico, a gente olha primeiro para as partes. A gente se especializa em conhecimentos. A realidade, ela é sistematizável, ela é estática, ela é fragmentada. Eu estou vendo partes, não estou interessado na relação entre elas. Estou interessado na estrutura, não no comportamento, nem nos objetivos, nem em coisas do tipo. Então, esse é um aspecto cíclico que a gente vê nas ciências sistêmicas. Se a gente perceber, for um nível mais alto, a gente vai começar a olhar as relações entre essas partes. A gente pode falar aí em reorientação do conhecimento. E a realidade, quando a gente trata de um mundo de interações, de interconexão, de interoperação, não é mais uma realidade estática, nem simples. É uma realidade dinâmica, onde as regras mudam com o tempo. Ela é complexa, porque as relações são muitas e elas são muito profundas, muito elaboradas. E, ao mesmo tempo, essa realidade é incerta. Ela é difícil de ser sistematizado a partir do método reducionista, mecanicista, um pensamento cartesiano, linear. A gente não consegue colocar isso numa base puramente racional para compreender. E é aí que começa a entrar a intuição e a vivência. Então, esse é um aspecto também de sistêmicos que a gente vê do ponto de vista oscilante do nosso fenômeno. E, finalmente, a gente tem também o aspecto ascensional, que é, subindo mais um nível, a gente perceber qual é a finalidade daquele agregado de partes relacionadas entre si. Qual é o seu objetivo supremo? Qual é o telefinalismo? E quando a gente está estudando a finalidade das coisas, a gente está falando de teleologia, ou seja,
o estudo da finalidade. A gente fala sobre significado. Qual é o propósito daquilo existir? Qual é o propósito daquela pessoa agir daquela maneira, dela caminhar de certa forma, dela agir de tal modo? A gente passa então a dar um novo significado para o que seja o conhecimento das coisas. A gente não só se reorienta, mas a gente ressignifica as coisas. E a realidade passa a ser compreendida de uma maneira muito mais profunda. Ela é vivenciada, ela é transformadora no nível mais profundo de nosso ser. Então esse é um outro exemplo de movimentos fenomênicos aplicados em coisas de nosso mundo. E só para concluir aqui, a gente também poderia falar sobre essa evolução do ponto de vista da religião. Então a gente pode elencar, né, as religiões, todas as religiões, quaisquer que sejam, em 3 tipos. Cada tipo vai ser mais evoluída do que outra. Então a religião que segue tem peso maior no aspecto cíclico. Se a gente for ver em termos de oração, é aquela oração que pede, que está interessado em algo só de interesse imediato. Está restrito a seu círculo individualístico, fechado. Uma igreja que esteja dentro dessa forma mental seria uma igreja fechada e intolerante. Ela é fechada a novas visões de mundo e ela é intolerante a outras pessoas. Ela é violenta. A gente viu isso muito em nossa história. Hoje em dia ainda existem muitas pessoas que seguem as mais diferentes religiões, isso vale para todas, e são fechadas e intolerantes para com as outras. Lembrando também que essa visão fechada e intolerante não é um aspecto puramente do campo religioso. Ele também está presente no campo filosófico, no campo científico, no campo artístico, ou seja, está presente em toda a humanidade, todos os nossos saberes. Se a gente for dar um pulo mais à frente, a gente teria uma oração que agradece. Uma religião que esteja sintonizada com isso seria mais tolerante. Continuaria fechada em si, mas seria tolerante para com outras ideias, permitindo um certo intercâmbio. Se a gente for dar um pulo maior, e agora o verdadeiro salto quântico, para uma religião que ainda não existe em nosso mundo, porque a partir do momento que todas as religiões forem assim, a gente só terá uma religião. E também a gente terá apenas uma ciência, uma orientação na ciência. E a ciência irá conversar com a religião. A religião será profundamente científica e a ciência será profundamente religiosa. Nesse momento as coisas vão se fundir. Então, uma religião que esteja seguindo, colocando seu peso maior no aspecto ascensional, a gente vai ter pessoas que oram para louvar, mais do que agradecer, louvar as coisas. E uma igreja associada a essa religião seria uma igreja aberta e tolerante. Não só tolera as outras, como é aberta e sedenta pelas visões de mundo das outras, porque ela sabe que ela é incompleta sem as outras. Isso vale nos grandes campos dos saberes e também entre todos os campos dos saberes. Então a gente também percebe a influência dessas 3 características desse movimento fenomênico, cíclico, oscilante e ascensional, também nas sociedades humanas, nas nossas instituições. E qual é o objetivo disso tudo? Por que a evolução caminha em forma espiral? A gente pode resumir isso de forma muito simples, com 2 pontos. A gente busca seguir o princípio do máximo rendimento com mínimo esforço. Quer dizer, eu quero o máximo possível, né, de ganho
me esforçando o mínimo possível para isso. A questão é que a gente segue esse princípio ainda do ponto de vista mais baixo, material, mesquinho, individualista, pensando apenas em nossos interesses, em coisas tangíveis, em coisas imediatas e em detrimento do bem-estar de outros, muitas vezes, mesmo que isso seja feito de forma disfarçada. A gente precisa começar a perceber e aplicar esses princípios em planos mais elevados de vida. Isso é o que grandes santos, gênios e místicos fizeram ao longo da história. Eles buscam o maior rendimento para a sua vida com o menor esforço possível, mas não em termos de ganhar alguma coisa, mas em termos de expandir sua consciência, em termos de aumentar a sua sensibilidade para as coisas, em termos de ganhar mais liberdade das coisas terrenas, das mesquinharias de nosso mundo, para abraçar uma realidade muito mais ampla, muito mais saudável, muito mais interessante, muito mais libertadora. E esse é o princípio desses movimentos fenomênicos visto de uma maneira mais elevada. E daí eu coloquei aqui um caso, que a gente pode ver em nosso mundo, que é o caso dos urubus. Se vocês forem olhar o voo dos urubus, quando eles querem ganhar altura, muitas vezes eles aproveitam aquelas correntes de ar quente que sobem, aquelas termas, que essas correntes de ar quente, existe um movimento convectivo das massas de ar que alça o ar de maior temperatura, as moléculas para cima, e fora você tem um movimento de queda das moléculas que vão se resfriando. Então você gera um movimento ascensional, alguns turbilhões, turbilhões ascensionais, correntes de massa de ar que puxam para cima. E os urubus, sabendo disso de forma inconsciente, eles buscam entrar nessas termas e aproveitar esse empuxo das massas de ar para subir, ganhar um pouco de voo. Só que eles não sobem em linha reta, eles fazem voos onde eles rodopiam. Eles vão fazendo círculos e sobem um pouco e descem um pouco. Daí eles pegam a terma, sobem um pouco mais, saem da terma, descem um pouquinho. Sempre de uma forma espiralada. Se a gente for perceber, observar bem, a gente vai perceber que os urubus estão fazendo movimentos fenomênicos. São cíclicos, eles são oscilatórios, sobe um pouco e desce um pouco menos, E no final das contas são ascensionais, que o objetivo deles é subir. E eles conseguem subir vendo ao longo de vários ciclos. Então a gente vê muito claro que até mesmo no mundo infra-humano, as criaturas seguem esses princípios, mesmo que elas não tenham consciência plena deles. Bom, e com isso eu então encerro minha apresentação e eu deixo aqui para vocês uma frase do livro A Grande Síntese que ajuda a gente a ter uma visão um pouco mais profunda sobre tudo isso. Eu espero que isso inspire as pessoas a investigarem essa realidade, a nossa realidade, de uma maneira um pouco mais profunda do que elas estão acostumadas a fazer. Só através desse retorno sobre si mesmo, dessa compressão pelo vórtice, dessa fase de concentração, o impulso é fecundado para ascensões maiores. Se a gente for perceber bem, todos os vórtices que existem em nosso universo, eles seguem isso. Inclusive, a própria vida, ela se inicia a partir de movimentos muito peculiares, conhecidos como movimentos vorticosos. Mas isso é tema para uma outra conversa. Então, com isso eu termino minha apresentação e deixo aqui, agora aberto, um espaço para um bate-papo.